Olá, gente, boa tarde. Deixa eu só me organizar aqui direitinho. E aí, como é que você tá? Josiel, Antônia, Renata, tá? Francisca também, se eu não me engano. Gente, eu vim por esse vídeo, né, apresentar para vocês o restante, na verdade, né, sobre o conceito de anatomia, uma aula bem introdutória, inclusive, né, para vocês entenderem como tudo começou. As nossas últimas aulas a gente tinha falado sobre o conceito anatômico também, a gente tinha falado das funções que vocês vão realizar dentro de uma farmácia ou dentro de uma drogaria, porém, esse conceito que eu trouxe nessa aula também, ele é bem simples também de ser estudado, né? Espero que vocês deem uma lida, deem uma olhada no material. Eu vou mandar o vídeo, o link desse vídeo aqui no grupo, melhor para vocês, no privado de vocês, e também estarei enviando para vocês a aula, tá bom? Essa aula foi de uma professora colega minha, Caroline Raidans, certo? Basicamente falando de todo o conceito, como foi realizado os primeiros estudos, enfim. Hoje vocês vão entender um pouco melhor também sobre a introdução ao estudo da anatomia do corpo humano, né? No humano. Então vamos lá, o primeiro slide vai falar basicamente do conceito, certo, gente? O que é de fato mesmo a anatomia? Deixa eu botar aqui a telazinha para cá. Pois bem, etimologicamente, a palavra anatomia, né, se origina do grego anatomy, né, isso inclusive já foi dito para vocês, de onde o termo ana quer dizer em partes e tome quer dizer cortar, ou seja, o corpo cortado em partes, certo, gente? Em latim seria equivalente à palavra dissecare, onde o dis significa separadamente e secare cortar, ou seja, cortes separado, onde, né, cortar separadamente. Então, na anatomia portuguesa, também queria deixar claro aqui para vocês, o dessecar a gente pode levar em consideração também em cortes divididos em partes, tá bom, gente? Então, caso vocês queiram dar uma olhada que é no dicionário, no dicionário do Google, procurar o que é a anatomia, vocês vão encontrar que é o estudo do corpo humano dividido em partes, né, dessecados. Então, a anatomia também ela é a ciência que estuda todas as estruturas e formas do corpo humano. Eu tinha falado também da fisiologia lá para vocês meio que entreter esse conceito, né, esse simplificado da palavra anatomia. Mesmo que vocês já tenham visto e tal, na próxima sexta-feira a gente vai falar da fisiologia para vocês entenderem o estudo dos micro-organismos, falando de vírus, bactérias, fungos, enfim, por aí vai. Mas antes disso tudo, a gente precisa conhecer o conceito da anatomia, né, a divisão da estrutura anatômica, então tudo isso vocês vão ver aqui também nesse vídeo, tá bom? Deixa eu colocar aqui o próximo slide. Então, gente, a história da anatomia foi uma coisa bem louca, bem simples, na verdade, né? Por que louca? Porque antigamente, gente, a história da anatomia, que inclusive eu acho que já até disse para vocês, foi tudo resumido no antigo Egito, né? Onde o início dos primórdios da história humana, ou seja, lá dos homens da caverna, já tinham sido realizados alguns estudos meio que involuntários, meio de pesquisa meio que aberta, né? Onde as pessoas, né, os homens da caverna não tinham aquela noção toda de estudo, na verdade não tinha noção nenhuma de estudo, porém entendia como era estudado o corpo humano, certo? Então, a área da saúde, prática da dissecação. Então, todo profissional da área da saúde, seja farmacêutico, enfermeiro, médico, atendente, fisioterapeuta, como é o meu caso, todo mundo, educador físico, nutricionista que estuda a área da saúde precisa requerer e entender principalmente a área da anatomia, né? Que é praticamente o grosso da área da saúde. Se você não souber o que é a anatomia em si, a divisão, as funções e tudo mais, infelizmente, o curso da área da saúde que você está escolhendo, porque a anatomia é o grosso, é o sentido do curso que você está fazendo, tá? Então, no Antigo Egito, os egípcios, como os primeiros cientistas anatomistas e médicos, eles já tinham aquela crença que eu já disse para vocês, né? Onde eles cuidavam dos faraós, dos reis, e faziam com que esses reis e faraós se sentissem importantes mesmo depois de morto, né? Então, eles tinham essa crença, essa cultura de fazer com que os faraós e reis, né? Quando vem a morte, digamos assim, ele fazia toda uma cultura, todo um ritual, digamos assim, em relação à morte daquele rei ou daquele faraó, colocava incenso, colocava azeites, colocava, enfim, situações, até ouro dentro dos sarcófagos, eu acho que é esse o nomezinho lá, eles colocavam para o rei ou faraó
ter aquela sensação de paz, de tranquilidade, né? E alguns deles tinham até a crença de que esses reis e faraós ainda voltariam depois da morte, né? E na Grécia também teve como local de maior avanço no estudo de anatomia pelo Hipócrates de Cos, que teve a teoria humoral de enfermidades, né? O Código Moral e Éticos da Prática Profissional, e Aristóteles também como fundador da anatomia comparativa, né? Que a gente vê alguns desenhos, como vocês observam aqui do ladozinho esquerdo de vocês, os reis e os faraós sendo mumificados, embalsamados, né? E aqui do lado direito de vocês, Aristóteles e Hipócrates de Cos fazendo teoria moral de enfermidade, né? Saber o que foi ocasionado aquela perca daquele membro, por que aquela vítima, aquele cadáver veio morrer pelo quê, né? Por qual enfermidade, enfim. São situações, gente, digamos assim, controversas, né? Diversificadas, se é que vocês me entendem. Lá no Antigo Egito, o estudo anatômico deles era diferente totalmente da Grécia Antiga, né? Herófilo de Calcedônia, que também foi uma das pessoas, um dos pioneiros da medicina, né, no século III a.C., só para vocês terem ideia, desenvolveu um esquema de distribuição, formato e tamanho dos órgãos, ou seja, ele teve a ideia, desenvolveu todo um esquema, sabendo que o coração, além de ser um órgão, né, do sistema circulatório, ele também tem outras divisões, como veias, capilares, né? O próprio sangue, artérias. Então ele desenvolveu todo esse esquema para distribuir dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, né, gente? Falando que o formato do coração é em forma triangular e tal, enfim. O tamanho dos órgãos, a estrutura anatômica dos órgãos, enfim. Descreveu o fígado, o nosso cérebro, que é o principal órgão do sistema o principal órgão do nosso organismo, e principalmente os órgãos sexuais masculino e feminino, tá bom? Erasístrato de Quios, também 290 anos a.C., colaborador de Herófilo, formou a escola de Alexandria. A escola essa, gente, uma das primeiras escolas, inclusive, de cursos, né, voltado para estudos anatômicos, estudos da saúde do corpo humano, estudos dos conceitos anatômicos da fisiologia. Então, Erasístrato de Quios era assistente de Herófilo de Calcedônia, formando-se a primeira escola de Alexandria na época, tá? Vale ressaltar e lembrar que ambos são gregos, tá, gente? Gregos romanos. Aqui a gente fala também de outra história bem interessante, né? Mondino de Luz, ele foi um restaurador da anatomia, né? Teve prática anatômica universitária, onde ele fez cortes e dessecamento de alguns cadáveres para estudos e tudo mais. Alessandro Anquile descreveu os osículos martelo, bigorna do ouvido, que são os ossos do nosso ouvido, o conduto submandibular, essa região da nossa mandíbula, as válvulas cólicas, as veias do braço, sistematizou o duodeno, que é uma parte do nosso sistema digestório, para ser mais preciso, uma parte do nosso intestino delgado, os ventrículos cerebrais, descreveu o término da medula espinhal ao nível da primeira vértebra lombar, ou seja, ele desenhou, digamos assim, toda a nossa estrutura anatômica do nosso corpo, do início lá das nossas vértebras cervicais, ou seja, da medula, do início da medula cervical até o final da medula lombar, né, das primeiras vértebras lombares, enfim. São situações, gente, que essas pessoas precisaram ter de fato o conhecimento de dessecação, né? Teve o estudo anatômico para de fato descrever a situação que é de fato o nosso organismo. A anatomia e o conceito, né? Para ser mais precisa, a área da saúde hoje em dia, a ciência está tão complexa de um tanto, gente, que mesmo assim todo o nosso organismo ainda não foi considerado 100% estudado. Ave Maria, professor, tanto sistema que a gente tem, vou mostrar a quantidade de sistema que a gente tem. Se eu não me engano, eu coloquei 11, foi 12 aqui num dos slides, mas a gente tem equivalente, se não me engano, 14 sistemas. Eu vou falar o nome deles aqui para vocês, mas eu quero que vocês entendam, gente, que independente de qualquer situação, o nosso corpo, a nossa anatomia toda, o nosso organismo ainda não foi totalmente estudado. Há situações ainda para ser estudado, ok?
Então vamos lá, o Renascimento, gente. O Leonardo da Vinci, eu acho que todo mundo já ouviu falar dele. Ele nasceu no ano de 1452 e morreu em 1519, né? Para ser mais preciso, 61 anos. Os desenhos de Da Vinci evidenciam não só a arte, mas também um profundo conhecimento anatômico. Aqui, gente, do lado direitinho de vocês, Leonardo da Vinci, uma imagem no meio e a outra imagens essas muito popular em livros anatômicos e de fisiologia também, onde a gente vê de fato o estudo do corpo humano, como é, digamos assim, o crescimento, o desenvolvimento de um ser humano, né, de um organismo humano em relação a estar dentro de um outro corpo. Então, assim, situações que mais que a gente entenda, né, mais que a gente vê, são situações verídicas, situações onde de fato foram realizados estudos e Da Vinci se baseou por meio de suas artes, né, seus desenhos, que é algo bem interessante também. Desculpa, gente, aconteceu apenas um. Pronto. Então, a história da anatomia, o Renascimento, Andreas Vesalius, de 1514 a 1564, faleceu com 50 anos de idade apenas. Foi médico e escreveu aos 28 anos sua obra máxima, na qual expõe toda a anatomia de humano corporis fabrica, ou seja, do edifício do corpo humano. O nosso corpo em si, de fato, ele é uma máquina, né? Ele é uma estrutura onde ele trabalha em torno de si próprio. O nosso organismo, gente, por mais que a gente fale, professor, mas a gente tem funções que a gente elabora e quer fazer aquelas funções, sim. Mas o nosso corpo tem situações, gente, tem funções, inclusive, que correspondem à sua própria vontade, ou seja, movimentos involuntários que no qual a gente não comanda, como, por exemplo, o nosso batimento cardíaco, né? Ele avisa quando tem algum micro-organismo invasor dentro do nosso organismo, como a dor, a febre, infecções, né? Então, o nosso organismo em si, ele trabalha de forma conjunto, mas sabemos nós também que ele é uma máquina muito bem feita, muito bem desenvolvida, onde precisa ter estudos mais detalhados, mais submissos em relação ao nosso corpo, tá bom, gente? Aqui eu vou mostrar para vocês essa parte aqui, gente, ela é bem interessante, né? Que fala da anatomia topográfica, que foi Giovanni Battista Morgani, enfim, são divisões da anatomia patológica, onde a gente vê diversos tipos de patologias, doenças, morfologia comparada ao desenvolvimento da histologia, embriologia, as teorias de Davi Helkel, Mary Frances Xavier Bicat, sistematizou o estudo dos tecidos segundo suas funções e escreveu anatomia general, ou seja, anatomia generalizada, tratando fundamental para a anatomia moderna, ou seja, trouxe daquela época antiga, daquela anatomia antiga para a época moderna, a época atual, né, gente? Corseirinho aqui no meu olho. Então, atualmente, problemáticas em conseguir corpo humano para estudos, justamente porque existe hoje em dia situações onde cadáveres, para ser estudado, precisa ser indigente, ou até mesmo a família liberar aquele corpo, aquela peça anatômica, na verdade, para estudos, né? Então, não existem leis que regulamentam o uso do corpo humano para dissecação, nem quais os deveres e obrigações no uso de tão nobre material. Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, né, depois de morto, o corpo em si, a matéria em si, só presta, digamos assim, para questão de estudo, né? A gente sabe disso, gente, por questão de lógica, né? Então, hoje em dia, não existe leis que regulamentam, digamos assim, a pessoa faleceu, eu vou lá pegar o corpo, estudar e tal. Não existe, né? Mas a gente tem que levar em considerações os preceitos, né? Que é uma vida, que foi um corpo humano, que foi uma peça em si, que foi uma pessoa que tomava conta daquele corpo humano, daquela peça anatômica, enfim, gente. Então, para estudos precisa todo um conceito, né? Aqui eu coloquei algumas exposições técnicas de conservação, né? Como o ser humano em si, toda a estrutura anatômica. Hunter's Museum é um museu, gente, muito bem falado, muito bem desenvolvido, muito bem equipado, justamente só com peças anatômicas, para vocês entenderem. Não me recordo onde está localizado, porém, quem quiser ter e tirar essa curiosidade, fiquem à vontade, mas eu não me recordo mais ou menos o nome do país onde está localizado esse museu, tá, gente? Mas é um museu só do corpo humano, da anatomia e do conceito humano, tá bom? Aqui a gente tem as terminologias anatômicas, né?
que é a uniformização da nomenclatura, criação em 1989 do Federative Committee Anatomical Terminology, que é uma federação fora do país, como a gente já sabe, né? Federação ou Comissão de Anatomia Terminológica. A última versão da terminologia anatômica foi aprovada em Assembleia Geral da Federação Internacional de Associações de Anatomistas em Roma, Itália, em setembro de 99, né? Atenção a diferentes terminologias. Epônios, né? Que a gente tem algumas coisas. A, por exemplo, significa artéria. A maiúsculo e A minúsculo, artérias, enfim, ligamento, ligue, G, ponto, ligamentos, enfim, são situações que depois vocês vão ver isso mesmo no conceito da aula teórica, tá bem, gente? O nosso corpo em si é dividido da seguinte forma, né? A gente tem os planos de secção em anatomia e superfície, os métodos para estudo de anatomia, tem um método regional, que é a organização do corpo humano em partes principais. Tem a anatomia de superfície, que é a parte essencial do estudo regional, pois reconhece a organização do corpo em camadas, ou seja, exames físicos, né? E aqui a gente vê que, inclusive, já foi até dito para vocês a divisão do corpo humano, né? Cabeça, pescoço, tórax, membros inferiores e superiores, onde a gente vê no tórax a divisão do torso, abdômen, pelve, períneo, né, que são ossos da região do quadril, enfim, são situações que a gente vai ver também na teoria, inclusive na prática, tá, gente? Método sistêmico e o método clínico também. Como eu havia dito para vocês, essa situação aqui é bem interessante, que eu falei dos métodos sistêmicos, ou seja, estudos de sistemas que desempenham funções complexas, né? Aqui a gente tem equivalente, gente, deixa eu ver aqui, 9, 10, 11, 12 sistemas, 13 sistemas, perdão. A gente tem um tegumento comum, que é o sistema da pele humana, sistema tegumentar, que inclusive já foi dito a vocês, sistema esquelético ou ósseo, como vocês preferirem, sistema articular, que são articulações do nosso corpo, sistema muscular, que são todos os músculos do nosso corpo, sistema nervoso, que é o nosso sistemazinho aqui, um dos principais, porque não falar o principal sistema do nosso corpo, sistema circulatório, sistemazinho do nosso coração, cardiovascular, que é cardíaco também do coração, sistema linfático, sistema digestório, respiratório, urinário, genital masculino e feminino, que é considerado 11 e 12, né? E sistema endócrino, que é o 13º sistema do nosso corpo. A gente aqui está faltando o sistema imunológico, que não foi colocado, para definirmos 14 sistemas para compor todo o nosso organismo, tá bom, gente? Os métodos clínicos incluem os métodos regionais e sistêmicos de estudo, anatomia, e enfatiza a aplicação clínica, né? No caso, os movimentos que o corpo nos traz ou nos dá, nos propõe, né? Como, por exemplo, a gente tem em si a posição anatômica, que inclusive já foi até discutido com vocês, qual a posição anatômica correta. A posição anatômica serve para assegurar que as descrições não sejam ambíguas, ou seja, diferentes, né? Cabeça, olhos e dedos do pé direcionados sempre para frente, né? Anteriormente, membros superiores, braços sempre ao lado do corpo, com as palminhas da mão virada para frente, né? Membros inferiores, nossos pezinhos juntos com os pés paralelos e os dedos do pé direcionados anteriormente, tá bom, gente? Então, a posição anatômica correta é basicamente essa aqui que vocês estão vendo aqui. Deixa eu tirar aqui a câmera do meio. Desse manequinzinho aí, ó, observe aí. Olhos fixo, cabeça erguida, sempre olhando ao horizonte, né? Tronco, membros superiores, braços largados, com as palmas da mão abertas e os polegares virando, mostrando que é direita e que é esquerda. Pés paralelos e juntos, sempre apontando em direção do horizonte também, tá bom? Próximo slide vai falar dos planos anatômicos. Planos esses também que já foi conversado com vocês, né? São 4 planos imaginários: mediano, sagital, frontal e transverso, que cruzam o corpo na posição anatômica, tá bom, gente? A gente, por exemplo, tem um plano mediano,
ou sagital, que divide o corpo-se ao meio, direito e esquerdo. Plano coronal ou frontal, que divide o corpo frente e costa, ou seja, anterior e posterior. E o plano transversal ou horizontal, que divide o corpo-se no centro, né? Parte superior e parte inferior. Belezinha? Show! Os cortes são bem simples, gente. Os cortes no qual a gente se refere são os cortes para estudos anatômicos. O corte A, vocês observam aí, longitudinal, né? Corte B, transverso ou transversal. E o corte C, corte oblíquo ou diagonal, certo? Em forma-se de linear, tá bom? Outra situação legal é os termos de relação e comparação. Vários adjetivos dispostos como pares de opostos descrevam a relação de partes do corpo na posição anatômica, comparando a posição relativa de duas estruturas entre si. Essa parte aqui foi algo que eu não falei para vocês ainda, porque ela é muito dinâmica, é muito detalhada e prefiro falar para vocês em sala de aula. Mas é basicamente sobre os planos, a profundidade, né? Enfim, tudo isso que é feito um corte de dessecação no corpo humano, tá bom? Mas deixa eu falar para vocês algo aqui também sobre os termos de movimento. Gente, isso é muito bom a gente entender e saber o que é de fato esses termos de movimento, porque a gente vive, né, em torno de nós mesmos, nosso organismo se movimentando. Por exemplo, a elevação do tronco, a gente faz esse movimento. Ó. Elevei os ombros e fiz o que? A depressão dos ombros, ou seja, eu deprimi os movimentos do nosso ombro. Então, a elevação é a gente elevar o membro e a depressão é a gente o que? Abaixar ou deixar caído o membro, né? Assim como os ombros aqui. O exemplo do nosso cotovelo, ele faz flexão e extensão. Lado B, a gente faz extensão e flexão do punho. C, a gente faz flexão e extensão do joelho. D, a gente faz extensão e flexão de tronco, né? E E, a gente faz flexão e extensão de pernas e braços. E F, a gente faz flexão e extensão de falanges, né? Que é as pontinhas dos dedos. Então, variações anatômicas, isso também é bem legal, né? Fala da padronização do corpo humano nos livros de anatomia. Os ossos do esqueleto variam não apenas em seu formato básico, mas também em detalhes menores da estrutura superficial. Há grandes variações no tamanho, formato e modo de inserção dos músculos. Os padrões de ramificações de veias, artérias e nervos são bastante desiguais também, ou seja, o meu corpo, o meu organismo é totalmente diferente dos organismos de vocês, né? A pessoa, mas mesmo homem com homem, o organismo é diferente, sim. A gente tem estruturas muito parecidas, né? Como o sistema reprodutor masculino, que é diferente do feminino, porém o nosso sistema nervoso é muito parecido, não igual mais o sistema nervoso feminino, enfim. São situações que a gente tem que levar em consideração que existe uma certa desordem anatômica em relação a algumas estruturas, alguns sistemas do nosso corpo, tá bom? A variação individual precisa ser levada em conta no exame físico, no diagnóstico e no tratamento, caso houver alguma patologia. Diferenças sexuais, étnicas e variações genéticas também, como anomalias, né? A gente tem que levar em consideração isso também. A gente tem aqui, gente, algumas normalidades, seus desvios, né? Padrão na forma ou disposição mais comum, variação anatômica, anomalias como o lábio leporino, que é aquele cortezinho aqui na região do lábio superior, dedos supranumerários, ou seja, uma quantidade 5, então 5 dedinhos na mão, ou nasce mais 1, nasce mais 2, nasce mais 3, então são dedos supranumerários, ou seja, mãos, além de 5 dedos, apresenta mais 2, 3, 1, enfim, situações comuns de anomalias. E monstruosidades como a anencefalia, como vocês observam, o último desenhozinho lá de uma criança, né, que infelizmente nasceu com a região do crânio e do cérebro totalmente desregular, né, ou seja, é considerado como monstruosidade não por questão anatômica, e sim por questão física e estrutural, né, que acaba denominando o nome de monstruosidade, que no caso é o nome da patologia chamada de anencefalia, tá bem? E os fatores de variação pode levar em consideração idade, sexo, biotipo, que é brevilíneo,
é um indivíduo baixo e forte, com o tronco prevalecendo sobre os membros, como vocês observam nessa primeira imagem aqui. Na segunda imagem a gente tem como, por exemplo, o longilíneo, que é um indivíduo alto e magro, com os membros prevalecendo sobre o tronco. E o normilíneo, que é considerado um indivíduo atlético, que mostra proporções intermediárias entre os dois tipos acima, né? Ou seja, tem um corpo totalmente dividido com aspectos normais de um atleta, tá bem? Então, gente, é isso, são 23 slides, uma aula bem simples, uma aula bem complexa e objetiva ao mesmo tempo. Queria passar esse detalhe aqui para vocês, tá, dessa aula. São situações que infelizmente vocês não viram ainda, eu espero que a gente possa estar fazendo essa aula prática também, em sala de aula, né, nos laboratórios que a gente tem convênio. E eu espero que vocês deem uma lida, deem uma estudada, reflitam, perguntam, tirem as dúvidas, pesquisam também caso haja necessidade de fazer algum tipo de pesquisa. Porém, eu estou aqui justamente para tirar as dúvidas de vocês, tá bom, gente? Procurem tirar as dúvidas de vocês. Mais uma vez, vale lembrar que logo logo a gente está retornando à instituição, logo logo a gente está fazendo o retorno das atividades diárias na escola, certo? Então, quem quiser tirar suas dúvidas, tem meu WhatsApp, tem o grupo, podem estar fazendo pesquisa, podem estar me perguntando sobre algo que vocês viram e ficou em dúvida, tá bom, gente? A gente está aqui justamente para somar junto com vocês, mas é importante frisar mais uma vez para tirarmos as dúvidas de vocês caso apareça, tá bom? Dona Antônia, um beijão, um abração também, Josiel, forte abraço, Renata e Francisca também, né? Já que vocês estão um pouquinho atrasados em relação aos demais alunos, né, em forma de reposições de aula, eu espero que a gente possa estar aí ainda firme e forte nos conteúdos, vocês arcando sempre com o compromisso de vocês, que eu admiro demais o esforço de vocês, inclusive da Dona Antônia, né, Dona Antônia? Mas enfim, gente, é algo que a gente precisa fazer com vocês, é somar junto, tá bom? Beijão, forte abraço do professor Gabriel e até a próxima, gente. Tchau, tchau.